Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vão os estudos? Francesco por aqui. Pessoal, hoje nós vamos desenvolver do zero, tá? Você, após terminar essa aula, será capaz de criar uma tela de login dessa aqui, onde você vai fazer um cadastro de um usuário, tá? E esse cadastro vai ser senha e confirma senha, e essa senha vai ser criptografada dentro do banco de dados, tá bom? Então nós vamos criar o cadastro do login, você vai conseguir armazenar lá o usuário e a senha. E esse cadastro de login aqui, pessoal, ele verifica se o usuário já é repetido, ele verifica se as senhas coincidem e tudo mais, tá? Vamos fazer um teste aqui para vocês verem como é que ele está funcionando, tá? Por exemplo, eu vou criar um usuário aqui chamado José. Vou passar para ele a senha 12 aqui em cima, tá? E aqui embaixo eu vou passar a senha 123, um exemplo, tá? E vou pedir para cadastrar, ó. Ele vai dizer assim, ó, as senhas não coincidem, né? Tá bom? Agora eu vou criar José aqui de novo, vou botar assim 1234, 1234, tá? Né? A senha tá normal e vou cadastrar, ó. Cadastrado, cadastro realizado, tá? Agora eu vou fazer assim, ó, vou botar José, vou botar de novo, vou botar a senha 123456, 123456 e vou tentar cadastrar o José novamente. Ele vai dizer o usuário já existe, beleza? Pessoal, nós fizemos o cadastro do José. Olha o que aconteceu. Aqui no MySQL, nós temos aqui a tabela de cadastro, né? Vida usuário, que a gente acabou de criar. Olha só, eu criei o José, tá aqui o usuário José, ID1, e a senha dele tá aqui, ó. Por que que ela tá assim? Porque ela tá, lembra que era 1234? Ela tá criptografada, tá? A senha criptografada no banco de dados tem que ser assim por medida de segurança, né? Somente a pessoa que criou o cadastro é que sabe a senha dela, nem o gerenciador, o cara que administra o banco de dados sabe a senha da pessoa, tá? Então, nós vamos desenvolver essa tela aqui de usuário, tá? Do zero, você terminando essa aula, você será capaz de desenvolver aqui igualzinho essa que está pronta, que eu fiz aqui, e funcionando direitinho, com todas essas nuances aqui que eu falei, tá? E vai estar salvo dentro do banco de dados, beleza? O que a gente vai precisar para essa aula? Vamos precisar do servidor Apache rodando, tá? O meu está aqui, o Zemp, está rodando. Vamos precisar do editor de código, para fazer o código em HTML e PHP, tá aqui o Visual Studio, e vamos precisar do banco de dados MySQL. No caso, eu estou usando aqui o Workbench, beleza? Então, qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? Nós vamos criar o banco de dados para essa tarefa, para esse login aqui que a gente vai desenvolver, tá? Dessa forma que eu estou te falando. A gente vai criar primeiro o banco de dados. Então, vou fechar, que isso aqui não vai, vou criar outro desse, aqui não vai existir mais. A gente vai, como eu estava falando, a gente vai criar do zero tudo isso aqui e botar para funcionar, tá? Pedir para você se inscrever no canal aí, deixar seu like, tá bom? Ajudar a gente aí, tranquilo? Tá. Então, nós vamos criar aqui um banco de dados chamado CAD Login, tá bom? Então, eu vou vir aqui nesse Create New Schema, tá? E vou colocar para ele assim, ó, CAD Login, beleza? CAD Login. Vamos criar aqui o banco de dados, tá? Create esquema CAD Login. Esse aqui é o código para criar ele, beleza? Então, finish, vou fechar, vou dar um refresh aqui e o nosso cadastro CAD Login está criado, o nosso banco de dados. Dentro do banco de dados, eu preciso criar a tabela. Qual é a tabela? A tabela que vai receber os dados do usuário quando ele cadastrar, certo? Então, eu clico no botão direito aqui em cima da table e coloco Create Table, tá? E essa tabela de usuário, né? Vou chamar o nome dela de usuário mesmo, tabela de usuário, tá? O default chasset aqui, vamos colocar o TF8MB4 mesmo, já mais atualizado, mais avançado. E aqui default column e no DB mesmo, tá? Beleza. O primeiro aqui que a gente vai fazer é o ID, tá? Esse ID é tipo int mesmo, é um número inteiro, né? E depois a gente vai precisar do nome de usuário, tá? Aqui nossa tabela, vamos precisar de usuário. Esse usuário, como é sempre pequeno, né? Deixa 45 mesmo, né? 45, um varchar de 45, tá? Depois, nós vamos precisar aqui de uma senha, tá? Essa senha, esse varchar da senha, você tem que colocar bastante grande. Vamos colocar um 200, porque como ela vai ser criptografada, dependendo da senha, vai pegar um código bem grande, né? Aí, eu nem contei
Caractere mas vai, às vezes pega número grande, pega vários caracteres. Então vamos colocar um varchar de 200 para ficar bem grande, né? ID, usuário e senha, tá? Olha só, note nu aqui, o ID desse usuário, dessa usuário e senha tem que ser aqui, ó. Você tem que marcar o AI, tá? O Alt incremente. Senão, na hora da gente salvar lá usando o PHP, ele não consegue salvar aqui. Na hora de enviar, você não consegue chegar aqui, entendeu? Ele dá erro, então tem que estar alto incremente esse ID, para ele ir numerando automaticamente, tá? Vou aplicar aqui, esse aqui é o código para criar a tabela de usuário, tá? Esse é o código para criar ela, beleza? Tranquilo, vou dar um apply aqui, finish e vou fechar, vou dar um refresh e vamos verificar. Tá aqui, ó. A tabela de usuário, ela está criada, tá? Tabela de usuário e senha, né? ID, usuário e senha está criado dentro do banco de dados CAD Login, que é o nome do nosso banco de dados. Pronto. A nossa missão aqui no Workbench está concluída, tá? Aqui a nossa missão era fazer isso. Agora a gente tem que desenvolver, criar a nossa tela de login, tá? A primeira coisa que a gente vai criar é o que? É a nossa tela do HTML, beleza? Então agora a gente vai desenvolver o nosso HTML, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui um new test file, tá? A linguagem aqui, vou passar HTML, beleza? Para eu trazer aquela estrutura básica do HTML, coloco aqui o sinal de exclamação, né? Dou um Enter, ele já traz aqui toda a estrutura básica do HTML. Só vou mudar aqui a linguagem, PTBR, e o nome aqui da tela, aqui eu vou colocar assim, ó, cadastro login, tá? O nome o title da página, né? E vamos começar aqui agora a desenvolver a nossa tela do HTML de login, tá? Essa é a parte do HTML, depois a gente vai desenvolver a parte do PHP. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma div, né? Porque aquele login, ele está dentro de uma div, no centro da tela. Então, a gente tem que desenvolver esse login dentro de uma div, tá bom? Essa div, eu vou passar o nome para ela, vou passar o nome para ela de login, beleza? O nome dela vai ser login, ó. Então eu coloco div.login, que ele já cria para mim a div com a classe chamada de login, tá? Dentro dessa div aqui de login é que a gente vai desenvolver o nosso login, tá? Então aqui eu vou colocar um H2, que vai ser aquele título que fica lá dentro, tá? O título que fica lá dentro, a gente colocou o nome dele assim, né? De cadastro, de login, tá? Vou botar em maiúsculo mesmo, cadastro de login. E abaixo dele, a gente desenvolveu o que? A gente desenvolveu o nosso form, né? A gente desenvolveu o formulário, né? Porque o login, toda essa parte quando você envia dados, você precisa colocar ele dentro de um formulário, tá? Esse formulário que nós vamos criar, essa tela de login, ele não vai encapsulado com aquela a gente coloca nos vídeos anterior, eu fiz que a gente colocou uma função para encapsular, né, para mais segurança no cadastro, para você não ser vítima aí de injeção de SQL. Aqui a gente vai fazer ele mais básico mesmo, normal, tá? A gente não vai usar aquelas funções para encapsular os dados na hora de enviar, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? A gente vai criar a tela de login bem básica mesmo, normal, mas vai funcionar bem direitinho. Isso é que importa, tá? Que lá são apenas detalhes de segurança quando você estiver mais avançado. Então vamos para frente. Criamos aqui o nosso formulário. A ação do nosso formulário nós precisamos criar por forma o método, tá? O método de envio, tá? Esse é o método de envio, que a gente coloca método igual, certo? Esse método de envio nós vamos usar aqui o método post, tá? E o action dele, a ação, nós vamos criar depois, nós vamos enviar para um arquivo de PHP, não é isso? Então a gente vai enviar para um arquivo chamado cadastro.php, tá bom?
cadastra, né? Vamos criar assim, cadastra.php, que é o arquivo que vai ser enviado esses dados do login. Tranquilo? Beleza, então. Agora, já que a nossa tela do form está criada, a gente vai desenvolver nosso login aqui dentro. Nós vamos usar um label, né? Vamos usar os labels e o input para criar essa parte do login. Então, eu vou colocar assim, ó, os label, tá? Que vai ser o nome. O for dele, esse primeiro label vai ser o quê? Vai ser o usuário, tá? Usuário. E aqui dentro, ele vai receber o nome de usuário. Já já a gente vai salvar para ir acompanhando para ver como é que isso aí tá ficando, tá? Vai receber aqui o usuário. Embaixo, a gente também aqui no finalzinho, a gente vai colocar um BR só para ele pular uma linha. E aqui a gente vai criar os input, né, que é os de entrada. Esse primeiro input, que ele é o usuário, ele vai receber um text mesmo, normal, tá? O type dele. A gente precisa passar para ele um ID, tá bom? O ID dele tem que ser o mesmo nome aqui do for, tá? Para ele fazer essa conexão, porque quando você está lá na página funcionando, você pode clicar tanto no input como no for. Se você tiver essa conexão, quando você clicar no for, o cursor, o pipezinho piscando vai para dentro do input, normal, tá? Por isso tem que ter o mesmo nome aqui, ó, usuário e o for, tá? O for tem que ser o mesmo nome aqui do ID. Muito importante, não podemos esquecer do name, tá? O name do input, senão ele não consegue enviar os dados e receber lá no PHP, tá? O name aqui, usuário, tem que ter. E um required, tá? Esse required, ele significa que o campo não pode ser em branco, tá? Você não consegue dar ou enviar dados se não tiver digitado alguma coisa, tá? Depois disso, vamos dar um BR aqui, tá? E a nossa primeira parte está criada, que é o usuário, tá bom? Só que agora nós precisamos criar a senha, né? Senha e confirma a senha. Então, esse for aqui vai se chamar senha. Aqui vai ser senha também, tá? O tipo aqui do type não vai ser mais text, né? Vai ser password, tá? O ID vai ser senha. Esse ID aqui vai ser senha. E o name vai ser senha, beleza? Então, a parte da senha está criada. Só que a gente precisa criar mais um. A gente precisa criar o confirma senha, certo? Então, esse outro aqui agora vai se chamar confirma senha. Esse próximo, tá? Confirma. Vou botar aqui esse maiúsculo, né? O nome aqui, o label for, confirma senha. O type, o type dele é password mesmo, não precisa mudar, tá bom? E o ID vai ser do mesmo jeito lá do for, tá? Confirma senha, tá? Lembrando que esse S aqui é maiúsculo, né? A gente fez aqui, nesse caso, a gente botou ele maiúsculo, mas você pode botar qualquer nome aí, desde que na hora lá do PHP para receber esses dados, você saiba, desde que o for aqui fique igual, né? Para ficar, o for fica igual ao ID, tá? E o name também tá igualzinho, né? Confirma, a gente vai colocar igualzinho, então você tem que colocar igual. Para lá no PHP não dá problema. Então, confirma senha, o S maiúsculo. Então, lá na hora você tem que colocar no PHP desse mesmo jeitinho. Senão não consegue receber lá, né? Então, confirma senha. Confirma senha, só olhando se está tudo certo, para não ter problema. Required também, né? Precisa ter o required, tranquilo. Próximo passo aqui agora é cadastrar o input, né? O botão. Esse botão que a gente vai enviar os dados para fazer esse cadastro. Então, a gente vai colocar aqui um input. Esse input, o type dele vai ser submit, tá? Porque vai ser o quê? Vai ser de enviar, né? O type dele submit para enviar. Beleza? Vamos criar também para ele um values, né? Values que é o quê? Que é para... que é o nome que vai aparecer para você. O nome dele vai se chamar cadastrar, né? O nome dele, quando estiver na tela do HTML, vai aparecer cadastrar.
Aqui no input, a gente vai definir uma classe para ele, para a gente poder fazer as configurações para ele ficar bonitinho, tá? Então, a classe dele vai se chamar botão. A gente vai chamar ele de botão. Beleza? Aqui, pessoal, dentro do htdocs, eu vou ter que criar uma pasta lá no meu localhost, né? No C2 ponto, no XAMPP. Eu vou ter que criar uma pasta aqui dentro do htdocs para a gente rodar esse nosso material, tá? Então, eu vou criar uma pasta aqui chamado cadastro e login, né? Cadastro de login, vamos fazer assim, né? Cadastro de login. A gente vai salvar dentro desse aqui, ó, cadastro de login, tá? Salvar esse material que nós estamos fazendo. Beleza? Então, vou aqui no salvar logo aqui para a gente já ir testando como é que tá ficando, tá? Cadastro de login, não foi isso? Tá aqui. Então, esse primeiro aqui, que a gente criou, né? A gente vai chamar ele de, essa tela aqui, a gente vai chamar ela de cadastro. Aí a outra vai ser cadastrar, né? Cadastro.php. Essa aqui não precisa chamar de cadastro, não. Vamos chamar ela de login mesmo, né? Tela de login, tá? Fica mais fácil, né? Vamos colocar ela tela login. Tela login.html. Deixa eu só verificar aqui como foi que a gente colocou a questão essa questão dessa primeira aqui. Eu coloquei cadastro mesmo, tá? Vou botar aqui. Você pode colocar qualquer nome aí. Eu coloquei cadastro.html, tá? Porque é aqui que ele faz a parte do cadastro, tá? Cadastro.html, que é essa tela do login aqui, tá bom? Então vamos salvar ela aqui. Vamos abrir aqui agora o nosso localhost, tá? E foi aqui, né, que eu salvei, ó, cadastro de login, tá? Então tá aqui, ó, cadastro de login, o nome da pasta aqui em cima, e cadastro HTML, que a gente está criando. Então tá aqui, ó, cadastro de login, usuário, senha. A senha aqui ficou errado, né? Que é senha e esse de baixo é confirma senha. E tá aqui o botão cadastrar, tá? Então deixa eu só voltar aqui, porque bem aqui ficou errado. Essa aqui, ó, esse label aqui, ele não é senha de novo, né? Ele tem que ser, o nome, ele se chama confirma senha, não é isso? Confirme a senha, vamos colocar assim, melhor, né? Aqui, ó, confirme a senha, tá bom? Confirme a senha, fica melhor, né? Confirme a senha, vamos colocar ele aqui maiúsculo, tá? Confirme a senha, salvar e tá aqui, ó, confirme a senha, pronto. Agora a gente vai fazer, eu vou pegar uma água aqui, um pouco gripado. A gente vai fazer só beber uma água rapidinho. A gente vai fazer agora a configuração. Deixar a tela de login bonitinha, daquele jeito que eu mostrei para vocês. Deixar ela no centro, com aquela tela de fundo, aquela cor de fundo. Bem legal, bem bonito, para ficar uma coisa bem profissional, para não ficar só isso aqui desse jeito. Tá beleza? Vamos voltar aqui, então, para o nosso HTML, para a nossa tela de cadastro HTML. Aqui em cima, no read, a gente teria duas opções. Você poderia fazer um link, rel style sheet, href, e criar um estilo.css, tá? E fazer tudo que a gente vai fazer aqui embaixo, fazer numa folha de estilo, CSS, tá? Desse jeito aqui que eu estou fazendo. Ou você simplesmente pode abrir um style aqui, tá? Aqui e desenvolver todo o teu CSS aqui para fazer as configurações desse menu, dessa telinha de login, beleza? Eu não vou usar essa opção aqui, tá? Só mostrei para vocês. Então, a gente vai usar aqui, eu vou desenvolver aqui dentro essa parte aí essa parte do estilo aqui, pra gente colocar aqui o login. Tranquilo? Nós vamos começar aqui desenvolvendo aqui a tela do login, tá? Essa que a gente fez aqui, ó. A gente criou essa div aqui, né? Login. Então nós vamos começar fazendo ela,
bom? Desenvolvendo ela. Então, aqui é o seguinte, eu vou chamar a classe, né? A classe do login, então eu coloco um ponto e login, tá? E abre e fecha aqui as chaves, beleza? Primeira coisa que eu vou passar para ela é o seguinte, é a largura dela, né? Vou colocar um width dessa minha tela de login de 350 px, beleza? E a altura, exit, tá? A altura dele, um exit de 400 px. Se não ir ficando bom, a gente depois vai ajustando, tá? A gente vai colocando e vai ajustando. A cor, né? Eu coloquei uma cor chamada beige, né? Foi essa cor, que é a cor de fundo, background color, chama beige, tá? Essa cor aqui, ó, tá bom? E também a gente fez o seguinte, o text align a margem top dele, tá? Depois a gente vai falar sobre a text align, tá? A margem top dele, a margem top eu coloquei 10%, beleza? 10%. E por enquanto só aqui, para você entendendo, tá? Vou salvar, tá? Tá aqui, ó. Aquela cozinha de fundo, tá? Ele veio aqui para baixo, agora a gente só vai um pouco centralizar ele e fazer o restante das configurações, tá bom? Aqui, aqui no cantinho, né, a gente faz ele um pouquinho com o cantinho meio redondinho. Para a gente fazer isso, a gente faz o seguinte, a gente coloca uma border radius, tá? Eu vou colocar uma border radius para ele de 5 px, beleza? Um border rádio para ele de 5 px. E agora eu vou salvar novamente para vocês verem que ficou aqui, ó. Os cantinhos ficam bonitinho, né? Fica bem arredondadinho. Deixa eu fechar isso aqui, tá bom? Voltar aqui. Agora, o seguinte, já coloquei a margem border. Agora é o seguinte, os textos, né? Tudo que tá dentro, a gente vai colocar assim, ó, um text align e vai colocar ele centralizado, tá bom? Que é para ele ficar bem centralizado aqui, ó, tá? Vai ficar bem no meio da nossa div, tá? Essa div também, ela vai fazer o seguinte, ela vai ficar mais que centralizado, né? A div inteira. Então a gente coloca uma margem left para ele, uma margem left aqui no meu aqui deu mais ou menos 36%, tá? Eu coloquei ele mais ou menos 36% da minha tela. Ó, ficou aqui. Mas aí no seu, porque aqui também a minha tela ela vai mais para cá também, ó. Ó, na verdade minha tela fica aqui assim, o meio da minha tela, ó. Fica mais ou menos aqui, tá? Mas é porque eu tô gravando mais aqui no canto. Mas aí você verifica no seu, você coloca um pouquinho menos, 33% ou coloca 40%. Aí você vê qual é na sua tela e como é que ele vai ficar, se vai ficar bem centralizado, tá? Ó, aqui o meu com 36%, aqui o meu tá bom, tá? Coloquei 36% da margem, ficou bom, beleza? Ó, mesmo eu diminuindo a tela ainda fica bacaninha. Então, vamos continuar aqui, vou salvar. Fizemos o background, né? Colocamos a cor, a margem left, text align, margem top, border, beleza. Agora vamos colocar a cor de fundo, né? A cor do buddy. Para chamar o buddy aqui, a gente não precisa, só coloca buddy, abre e fecha as chaves aqui. E vamos colocar um background aqui, color, eu coloquei essa cor aqui, ó. Coloquei essa cor dark, tá? Dark Gray, tá? Foi essa cor bem aqui que nós tava lá naquele daquela hora. Tá aqui, ó. Corzinha Dark Gray, tá? Já tá ficando bacaninha já a nossa tela de login, tranquilo? Beleza, vamos continuar aqui a nossa configuração, tranquilo? A próxima configuração que a gente vai fazer é nos input. Quem é os input? São esses aqui, ó, onde você digita, tá? Onde você digita o usuário, a senha e confirma a senha. E também o botão. Tá? O botão ele tem a classe, a gente vai fazer uma estilização própria para ele, tá? Beleza. Aqui, a nossa próxima configuração, que nem eu falei, vai ser nos inputs. Então, eu coloco aqui input, tá? Abro e fecho chaves e vamos começar aqui a configuração. Vamos colocar um pad para esses botão, né? Um pad
tudo aqui em volta aqui, né? Esse espaçamento em volta dele aqui, né? Para ele se afastar um pouco, para não ficar tão grudado no outro. Então a gente coloca um pad aqui, né? De 10 pixels, tá? Ó, e para ele, é, na verdade, ele aumenta esse espaço aqui dentro, tá? Acho que eu falei errado aqui para vocês, né? Então aqui nós temos aqui o cursor, né? O pipeline. Então ele cria essa área do botão aqui, ó, em volta do pipeline aqui, né? Ele cria. Você vê que ele ficou já bem mais largo, beleza? Tranquilo? Próximo passo, vamos montar a fonte dele, né? Que ele tá uma fonte bem pequenininha desses input. Vamos colocar uma fonte size para ele de 15px, uma fonte um pouquinho maior, tá? Ó, fica uma fonte um pouquinho maior, beleza? E também vamos colocar a largura dele, porque ele não vai ficar aqui, ó. A gente quer que ele fique um pouquinho maior, ele chegar bem aqui próximo da margem aqui da nossa tela de login. Então, eu vou colocar para ele aqui o seguinte, vamos colocar um edit para ele, um edit de... Você verifica no seu aí qual fica bom. Eu vou colocar aqui 90% e vou verificar se vai ficar bom. Ó, 90% ficou bom, ficou bonito, eu gostei. No caso do seu pode ser 95%, 98%, 100%. Você dá uma olhada aí como é que fica no seu, tá? O meu aqui ficou legal, gostei aqui, 100%, tá bom? Ele chegou bem próximo aqui, ó, ficou maior, tá bom? Beleza. Tranquilo, né? Usuário, senha, confirma a senha. Beleza. Próximo passo, vamos colocar uma margem button para ele, né? Para ele que ele tá ali muito próximo das letras e tal. Então, vamos colocar a margem button para ele de 8px, tá? Bora ver aqui como é que vai ficar, ó. Já ficou um pouquinho afastado aqui das letras e aqui do botão. E também vamos colocar para ele a gente colocou uma font size de 15, né? Deixa eu botar uma font size de 20 pra gente ver como é que fica, se vai ficar melhor. Fica melhor, um pouquinho maior, tá? Font size de 20 aqui. Beleza, vou deixar 20 mesmo, tá? Beleza, próximo passo, vamos ajeitar agora o que? Vamos ajeitar os labels, né? Esses aqui, ó, usuário, senha, tá? Vamos dar uma configuraçãozinha básica para os labels, tá bom? Vamos colocar uma configuração aqui para os labels. Vamos colocar um padding para ele também, né? Esse espaço e essa largura dele aí. De 15px, né? Vamos colocar 15px. Vamos ver se 15px fica bom. Beleza. Agora vamos colocar aqui o edit dele, né? Vamos colocar um edit para ele, para ver se faz uma diferença boa aí. Vou colocar de 90% também, tá bom? Só para ele pegar toda essa área aqui. Como ele já está centralizado, né? Já está bem centralizado, nem vai precisar. Vamos só colocar uma font size para ele, na verdade. Vamos colocar aqui uma font size. Essa font size eu vou colocar 20px também, tá? 20px. Isso. Ah, tá. Ficou errado aqui o label, né? Peraí. O label aqui ficou errado. Agora. Não tá aqui. 20px aqui tá errado. 20px. Peraí. Vamos ajeitar aqui. Tá? Vamos ajeitar. Agora a gente vai ver essa configuração. Agora. Beleza, então. Então a gente colocou aqui, né? Essa questão essa questão aqui do edit dele não vai influenciar muito, né? Porque ele já está aqui, ele está centralizado, ele é pequeno mesmo, tá bom? Já está bem centralizado. Aí você coloca só um padding dele de 15px e coloca a font size de 20px, tá bom? Coloca só isso aí, já vai ficar bom o seu aí. Qualquer coisa, se ele ficar dando problema, a gente ajeita. Mas não vai precisar não, tá bom? Só essa parte do label aqui, e como ele já está centralizado, tá tranquilo. Tá, vamos continuar aqui. Veja que já deu uma cara boa aqui para
para nossa tela aqui, né, de login, essa tela cadastro de login. Beleza. Agora nós vamos passar para a próxima parte aqui. Nós vamos criar agora a configuração do botão, né? Como ele é uma classe, né, a gente deu uma classe aqui, não vamos usar o input, a gente vai usar essa classe aqui, ó, botão. Como nós vamos usar a classe botão, então a gente vai botar assim, ó, ponto, para chamar a classe a gente coloca ponto, botão, abre e fecha aqui as chaves, tá? E agora a gente vai dar a configuração para ele. A margem top, né, top desse botão aqui, bem aqui assim, ó, a margem top dele, vamos colocar uma margem para ele, vamos colocar uma margem top para ele de 20px. 20px vai ficar bom, 20px, né? Ele vai dar essa descidinha aqui, ó, vai ficar mais aqui embaixo. E também vamos passar para ele o seguinte, o width dele, a largura dele. Nesse caso aqui ele precisa, porque como ele é um botão, ele está todo preenchido, nesse caso aqui é importante. Eu vou colocar 90%, mas aí você vê o seu aí, você vai precisar mais ou menos, tá? O width aqui, tá, vou salvar. Beleza. Ó, esse caso aqui ele ficou aqui, ó, não cresceu quase nada, né? Então, eu acredito que vai ser um pouco maior. Então, vamos colocar aqui 97%, tá bom? 97%. Agora sim, ficou bacana. Já ficou bem alinhadinho aqui com os outros inputs. Então, tá bacana, tá legal. Beleza? Quando a gente colocar o mouse em cima, ele fica aquela mãozinha, né? Então, para ficar aquela mãozinha, a gente usa aqui no botão, a gente vai usar assim, ó, cursor, e para ele a gente vai passar pointer, tá? Cursor pointer, tá? Salvar, ó, veja que ficou a mãozinha, tranquilo? Depois disso, vamos colocar um background para esse botão, né? Um background color. Eu criei para ele essa cor aqui, ó, brown, né? Brown, não sei se é assim que fala, mas por aí. E também a cor da fonte, a gente coloca assim, ó, color, aí eu coloquei uma fonte branca, white, tá? Olha como é que ele ficou, ó. Ficou dessa forma, já ficou igual lá o nosso lá que a gente mostrou no início, né? Então, tá aqui. Só que ao colocar o mouse em cima, eu coloquei para ele ficar verdinho, né? Ficar mais legal, ficar verdinho. Então, a gente vai no botão aqui na parte do hover, tá? A gente vai botar assim, ó. A gente vai botar ponto, botão, tá? Que é a classe do botão. 2 pontos, hover, ou seja, quando rolar, né? Quando for a parte de botar o mouse em cima. E esse background, color, quando eu botar o mouse em cima, eu fiz assim, ó. Eu fiz R. Você pode simplesmente colocar um verde aí, tá? Mas eu coloquei isso aqui, ó. Eu coloquei 7, tá? Eu coloquei esses números aqui para ficar esse verde aí. 138 e 25, tá? Coloquei esse número, fica esse verde. Você pode colocar qualquer verde aí que você achar melhor, tá? Ó, quando eu coloco o mouse em cima, ele vira esse verdinho aí, tá? Fica mais bonito, né? E por último, o nosso nome aqui, ó, cadastro de login, né? Esse cadastro de login, ele só vai ter um pad mesmo, para ele não ficar que ele é um H2, né? Ele é uma H2, a gente abre o H2 e abre aqui e fecha chaves. E vamos colocar um padding para ele. Vamos colocar um pad de 8px, tá? 8px. Ele só vai baixar um pouquinho aqui em cima, ó, só para ele não ficar tão colado lá embaixo. Pessoal, a nossa tela de login está criada, tá? Ela só precisa funcionar agora. Mandar os dados do usuário lá para dentro do banco de dados do MySQL. Beleza? Beber uma água aqui. Deixa eu ver com quantos minutos já está essa aula. Ah, tá. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar agora a nossa parte do cadastro, né? Vamos criar a parte do PHP, tá bom? Então, a parte do cadastro de HTML está criada, tá?
Vou salvar e agora a gente vai abrir um novo, new test file, nova linguagem. Aqui, pessoal, a linguagem tem que ser PHP, beleza? Agora a gente vai desenvolver o PHP, tranquilo? Vamos abrir a tag aqui vamos abrir aqui a tag do PHP. Aqui no PHP, deixa eu só colocar aqui, PHP, vamos abrir a tag. Aqui, como se a gente fosse trabalhar só com PHP, você só poderia abrir e construir aqui, não precisava fechar, tá? Mas eu gosto de fechar, tá bom? Vamos abrir a tag e vamos fechar aqui a tag do PHP. E vamos começar. Primeira coisa que a gente vai criar aqui agora é a conexão, tá? Criar conexão, beleza? A gente vai criar a conexão. Por que a gente vai criar a conexão? A gente precisa, né, criar a conexão porque a gente vai se conectar ao banco de dados. Então, eu vou precisar me conectar lá. Então, a primeira coisa, criar a conexão. O que eu vou fazer aqui? Vou criar aqui... vou criar uma variável para criar essa conexão, tá? Vou criar uma variável chamada com, tá? E vou passar para ela o seguinte, new, tá bom? New MySQL, new MySQLi, e dentro dela eu vou passar para ela os dados aqui. Pessoal, vamos fazer essa conexão dessa forma aqui, ó. Eu vou criar uma variável, chamada servidor, tá? Essa variável servidor, ela vai ser o quê? Vai ser o local host, tá? Ponto e vírgula. Vou criar outra variável chamada user, tá? Esse user o que é? É o usuário, tá? User, que vai ser root, tranquilo? Ponto e vírgula aqui no final, né? Vamos criar também a senha, tá bom? A senha que vai ser o quê? A senha vai se chamar password, tá? Password, igual. Essa senha do banco de dados é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei qual é a sua aí, tá? A senha é do usuário, né? Do usuário do banco de dados. Vamos criar uma variável também chamada de BD, que é o banco de dados. O nosso banco de dados que nós criamos foi o banco de dados chamado CAD, né? CAD Login, não é isso? Isso, ó, o banco de dados ele chama CAD Login, tranquilo? CAD Login é o nome do banco de dados, ponto e vírgula. E pronto, fechou. E aqui dentro do MySQL, o que eu preciso fazer? Eu só preciso passar essas variáveis, né? Essa função MySQL, ele vai fazer essa conexão, mas ele precisa, né? Ele precisa da variável do servidor, ele precisa da variável do usuário, ele vai precisar da variável do password, né? Que é a variável da senha. Depois da senha, ele vai precisar, é separado por vírgula, viu? Ele vai precisar da variável user, né? Variável user. Opa, user não, user já foi. Ele vai precisar da variável BD, tá? E tem que fechar aqui o parênteses e também ponto e vírgula, tá? E aqui, bem aqui embaixo, a gente vai criar a gente vai criar só um if para ele, né? Para essa conexão, e vai dizer assim, ó. Vai colocar um if, um sinal de exclamação e vai passar a variável com, tá? Variável com e abrir e fechar parênteses. O que a gente vai dizer aqui? A gente vai só dizer, essa exclamação significa que esse com não foi bem sucedida, ele foi falso, ele não ocorreu. Então, se ele não ocorreu, a gente vai dizer, abrir aqui e fechar, né, as aspas, que a gente vai dar uma mensagem de erro, tá? Ponto e vírgula no final. Então, eu vou abrir aqui um parágrafo, tá bom? Vou abrir também um styler, tá? Vou abrir um styler, vou colocar igual, color, né? Só lembrando que esse styler aqui tem que ser aspas simples. Aí eu coloco color, dois pontos, red, né? Que vai ser a cor vermelha, essa frase. E eu coloco aqui coloco assim, ó, um text align, que é ali IGN, tá bom? Dois pontos, coloco center e ponto e vírgula aqui de novo.
Vou colocar uma font size, né? Uma font size, 2 pontos, de 25px, beleza? Font size de 25px e fecho aqui com aspa simples, dou um ponto e vírgula aqui no final também, tá? Que ele acabou aqui, né? Deixa eu só ver aqui se está certo, tá. Na verdade, ponto e vírgula aqui no final e fecho com aspas simples, né? E aí eu vou fechar aqui, né? Vou fechar aqui a nossa tag do primeiro P. E aqui dentro eu vou colocar a frase, né? Erro de conexão, tá? Erro de conexão. Deixa eu colocar aqui. Erro de conexão e eu tenho que fechar agora eu vou fechar aqui o P, né? Que é o do HTML. Tranquilo? Beleza. Então a gente criou aqui essa primeira frase aqui, esse primeiro bloco aqui da conexão. A conexão está criada. Vamos salvar. Se der algum erro aqui, a gente verifica o que foi que aconteceu. O nome dessa tela vai se chamar cadastra, né? Cadastra. Ele colocou lá no HTML, a gente colocou cadastra.php, né? Lá quando a gente criou o HTML. Então, ela vai se chamar cadastra. Cadastra.php. Foi esse nome que a gente criou bem aqui, ó. Na parte do envio, né? Então, vamos voltar aqui no nosso localhost, atualizar, cadastra.php. Não deu nenhum erro, então tá funcionando direitinho, conseguiu fazer a conexão com o banco de dados e tudo certo. Então, vamos continuar para a segunda parte. Beleza, tranquilo. Então é o seguinte, fizemos a conexão. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma função para verificar se o formulário foi submetido, né? Ou seja, se você digitou mesmo lá e ele vai continuar aqui continuar prosseguimento para fazer o cadastro. Então a gente vai fazer o seguinte, verificar se o formulário, deixa eu colocar assim, formulário foi submetido, tá? E para fazer essa verificação, ele vai verificar, né? Se o formulário foi submetido, então ele vai começar a recuperar os valores do formulário. Então a gente cria um hífen, tá? E a gente vai passar essa variável aqui global com essa função e você coloca assim o símbolo do cifrão, né? Coloca server, tá? E aí você abre o colchete, né? Abriu e fechou. E você abre também aspas dupla e coloca assim, ó, request, tá? Request método, só ver se está certo. Tá, request método. Aí você vai colocar igual, né? Duas vezes o sinal de igual e vai colocar aqui, ó, post, tá? Esse duas vezes aqui, sinal de igual, significa que são igual, mas não idêntico. Eu acho que eu já tenho uma aula explicando sobre igual não idêntico e iguais idênticos, tá bom? Então, ele está dizendo aqui que é igual, método post, tá? Fecha o parênteses e abre e fecha essas chaves, beleza? Esse hífen principal aqui, ele vai até lá embaixo. A gente vai desenvolver todo o nosso código aqui dentro agora, beleza? Vai desenvolver todo o código dessa tela de login, aqui dentro. Então vamos lá, beleza. Ele verificou que o formulário foi submetido. Então o que ele vai fazer agora? Ele vai recuperar, né? Ele vai recuperar os valores do formulário, né? Vai recuperar. Para recuperar os valores dos formulários, a gente precisa criar variáveis que vai pegar esses valores aqui no PHP, porque quando eles virem para cá para o PHP, eles têm que ser armazenados em algum lugar. Então ele vai ser armazenado aonde? Em uma variável chamada, a gente coloca o cifrão para criar ela, né? Uma variável chamada usuário, tá? Deixa eu dar o enter aqui. Outra variável chamada senha, tá?
e outra variável, opa, ficou errado aqui, né? Uma variável chamada senha e outra variável, tá? Outra variável chamado confirma, tá? Confirma senha, beleza? Essa variável aqui do usuário, então a gente passa assim, ó, igual, né? Variável global aqui do método post, tá? E a gente precisa abrir e fechar colchete, tá bom? E dentro desse abrir e fechar colchete, o que a gente faz? Abre as aspas duplas e coloca o usuário, ou seja, esse usuário aqui que a gente está colocando é o que está vindo lá do HTML, tá? Desse input aqui, ó, usuário, é esse nome bem aqui, ó, usuário, beleza? Que está vindo bem para cá, ó. Então ele está recebendo esses dados aqui do input, na hora que ele envia, ele está vindo para cá, para essa variável usuário bem aqui, tá? Ponto e vírgula aqui no final. Deixa eu só copiar e colar isso aqui para ficar mais rápido, né? Selecionar bem aqui, aí eu vou colar aqui e vou colar aqui para ficar mais rápido. Esse outro aqui, ele vai receber o que? Ele vai receber a senha, né? E esse outro aqui, ele vai receber o confirma senha, beleza? Ponto e vírgula aqui no final de cada um. Tranquilo, então. Então, isso aqui já foi, né? Esse aqui já foi. Beleza. Então, ele capturou os dados lá do HTML, tá? Próximo passo, agora. Próximo passo, ele vai verificar se a senha e a confirmação da senha, se elas são iguais, né? Verificar se a senha e confirmação, deixa eu colocar aqui, são iguais, beleza? Verificar se a senha e a confirmação são iguais, tranquilo. Então vamos lá. Para fazer essa verificação, a gente usa um hífen novamente, tá? Abre aqui os parênteses. E aí eu vou colocar assim, ó. Eu vou pegar a variável senha, né? Ele acabou de receber aqui a variável senha, tá? E agora sim, ó, eu vou colocar 3 sinal de iguais. E vou chamar a variável confirma senha. Esses 3 sinais de iguais, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que é idêntica, são exatamente iguais, tá bom? Então, ele está dizendo aqui, elas são iguais? Se são iguais, então eu abro e fecho aqui as chaves, tá bom? Vou abrir as chaves. Na verdade, eu vou só abrir as chaves, né? Porque eu vou fechando na medida que eu for fazendo o código, que é hífen. Esse código aqui é hífen dentro de hífen, beleza? Então, tranquilo. Então, aqui eu abri o hífen, tá? E se ele está dizendo, se a senha for igual, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um select, né? Verifique se é igual, um select, usuário aqui, e ele vai dar um retorno. Só um instantinho aqui, que eu vou dar eu vou fazer só uma verificação aqui rapidão. Já eu retorno aqui. Olá, pessoal. Voltando aqui. Então, tá bom. Então, voltando aqui. Então, assim, que eu estava falando. Ele vai verificar, né, se as senhas são realmente iguais. Se a senha for igual, o que ele vai fazer? Ele vai passar para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ele vai verificar aqui o usuário, né, que ele vai preparar para cadastrar o usuário. Só que antes, a gente tem que criar um SQL. Para quê? Para ele verificar se o usuário não existe, né? Se o usuário já existe. Então, para isso, ele vai fazer uma verificação no banco de dados. Então, a gente cria uma SQL, tá? Para ele. E a gente cria assim, ó, um select, tá? Asterisco, from. Qual a tabela? Usuário, né? Tabela usuário, tá? Where, né? Where. Aí eu vou colocar assim, ó. Opa, minúsculo. Vou colocar usuário, tá? Vou colocar usuário é igual. Aí eu vou passar aqui aspas simples mesmo. E dentro eu vou passar a variável usuário, tá? Então ele vai fazer esse código, essa consulta SQL lá dentro do banco de dados MySQL para saber se esse usuário não existe. E isso ele verificou que as senhas são iguais. Então ele vai
para o próximo passo, tá? Para ele fazer isso, né, ele criou, agora eu preciso criar uma variável de retorno, tá? Então, eu crio aqui a variável retorno, beleza? Para ela, eu vou passar o MySQLi, né? Vou passar uma variável chamada MySQLi query, que vai fazer essa atualização, tá? E para ela, eu passo a variável com, né, vírgula, e a variável acima que a gente criou, que é a SQL. E aqui no final, ponto e vírgula. Por quê? Porque ele vai pegar isso aqui, ó, ele vai fazer essa injeção lá dentro. Beleza. Ele fez essa injeção, ele vai ter que dar um retorno para nós de um rows, ou seja, de arquivos. Então, vamos criar uma variável chamada rows, tá? Vamos passar para ela MySQLi, essa variável aqui, ó. Esse aqui é uma arrays, né? Variável de arrays. MySQLi, tracinho, underline, escrevi errado, é assim, ó, facts, que a bicha é meio complicado de olhar, mas refet, ch, é a soccer, tá? Ela é uma arrays, né? E para ela, a gente vai passar, abre e fecha parênteses, vai passar a variável acima que a gente criou aí, que é o retorno. Então, dentro dessa variável rows, agora, que a gente está passando essa função aqui do MySQLEffect.soccer, né, que ela traz uma arrays de dado, ela agora vai ter dados, se ela achar um usuário, ou seja, se o usuário já existe, tá bom? Então, beleza. Criamos essa parte. Então, a gente vai ter que passar agora um hífen, tá? Vou criar um if, vou passar essa variável acima, sempre passando acima, né? Passar para ela um rows, vou abrir aqui, né? Vou abrir aqui chaves. Vou abrir chaves para ela novamente. E dentro dela, eu vou passar o seguinte. Se essa variável, como eu coloquei assim, isso significa o quê? Significa que ela tem registro, entendeu? Então, se essa variável tem registro, eu preciso dar uma frase para ela, né? Então, vou abrir um eco aqui, ponto e vírgula, e vou colocar uma frase. Eu vou abrir um P para ela também, novamente, tá? Deixa eu pegar essa aqui daqui de cima, que a gente já criou. Melhor, né? A gente não vai copiar tudo novamente, de novo. Então, peraí. Vou colar aqui, beleza? Então, ela vai ser a mesma coisa, só que assim, a cor dela, vamos deixar vermelho mesmo, né? Vai ser vermelho, center, a fonte dela, size é 25 mesmo, tá? Só a frase que vai ser diferente, né? A frase aqui que não vai ser mais, erro de conexão, vai ser assim, ó. A frase vai ser: usuário já existe, tá? Usuário já existe, tranquilo? Usuário já existe, beleza. Então, o nosso usuário aqui já existe, já foi criado, tranquilo. Caso contrário, né? O usuário já existe, agora sim, a gente vai fechar, tá? A gente está mexendo só nesse bloco aqui, ó. A gente vai fechar a chave e vai dizer um else para ele, tá? E vai abrir chaves novamente, para a gente continuar desenvolvendo aqui agora. Beleza? O que acontece? Caso contrário, ele vai fazer o cadastro, não é isso? Ele vai cadastrar o usuário no banco de dados. Só que antes dele cadastrar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar essa senha dele, então vou criar uma variável senha, uma variável chamada hash, tá? Uma variável chamada hash senha. Essa variável chamada hash senha é aquela parte que a gente vai encapsular a senha, que a gente vai criptografar, tá bom? Então, a variável, a função, né, bem dizendo assim, para a gente criptografar essa senha vai ser esse aqui, ó, vai ser password, tá? Underline, hash, tá bom? Abre e fecha parênteses. E aí a gente vai fazer o seguinte, dentro dela a gente vai passar a variável senha, tá bom? Variável senha e isso aqui, ó. Cadê aquele? E o password decryption, tá bom? E aí a gente com isso aqui, a gente está encriptando, fazendo uma criptografia, né? Dentro dessa senha aqui, tá vendo? Fazendo todo esse processo aí, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui no final e a nossa senha
agora ela está criptografada. Tranquilo. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa realizar esse mesmo bloco aqui, ó, que a gente fez aqui em cima, a gente vai precisar fazer aqui embaixo. Só que de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar da SQL e dar retorno novamente. Só vai mudar pouca coisa. Então aqui embaixo eu vou colocar a variável SQL, né? Agora ela já vai ser com novas funções de parâmetro, tá? O que esse SQL aqui de baixo vai fazer? Ele vai fazer um select lá? Não. Ele vai fazer um insert. Opa, vou colocar maiúsculo. Insert into, ou seja, ele vai inserir agora. Vamos inserir, né, na tabela usuário, né? Vamos inserir na tabela usuário. Aí eu vou colocar aqui onde minúsculo, tem que ser igual, tá lá, usuário, a tabela usuário, né? Tabela usuário, vírgula e senha, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Os seguintes values, tá bom? Seguintes values. Então, vou abrir aqui e fechar também o parênteses. Deixa eu apagar logo isso aqui, né? Pronto. E ponto e vírgula, tá. O que ele vai inserir, né? Usuário e senha. E aonde é que eu pego esse usuário e senha? Boto aqui abro aspas simples. Eu vou pegar da variável usuário, ó. Bem aqui, ó. Variável usuário vai ter que vir para cá. Então, coloca aqui, ó, variável usuário. E a senha, né? Ele vai ter que pegar a senha também. Vou separar por vírgula aqui. De onde é que eu pego a senha? Eu vou pegar daqui, da senha aqui, que eu recebi? Não. Se eu pegar daqui vai ficar errado, né? Tem que pegar daqui, ó. Essa variável aqui, ó. Que ela tá com criptografia. Então, eu coloco aqui, abro o cifrão e chamo a hash da senha. Beleza? Então, eu peguei ela. Tranquilo. A retorno, mesma coisa. Vai ter um MySQL query que vai fazer essa atualização, vai chamar a variável de conexão e vai passar o SQL. Pronto, né? Aqui a gente usou praticamente, a mesma coisa. Tranquilo? Beleza. Depois disso, aqui no final, aqui a gente vai criar um novo hífen, tá? Vou passar um if para ela. Esse hífen aqui agora, o que a gente vai fazer? Se esse retorno aqui agora, né, esse retorno aqui, se foi verdadeiro, se deu certo, o que eu preciso dizer? Se esse retorno aqui ocorreu tudo bem, deixa eu chamar aqui opa, eu estava meio baixo aqui, né? Ó, se esse retorno tem dados, se deu tudo certo com ele, se ele foi verdadeiro, então a gente precisa dizer que o usuário foi cadastrado, não é isso? Então eu coloco assim, ó, retorno, né, é igual a true, né, verdadeiro, e fecho aqui, tá bom? Então o hífen, né, esse retorno, variável retorno aqui, esse hífen retorno, né, variável retorno, tá tudo certinho, tá? Ponto e vírgula aqui no final. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa errada aqui, tá? Faltou bem aqui no final, faltou a gente fechar a aspa, né? Isso, agora tá certo, tá? A gente abriu aqui a aspa dupla, mas esquecemos de fechar bem aqui no final. Beleza. Então aqui, ó, se esse retorno for igual, né, a true, então o que vai acontecer? A gente diz que a gente abre aqui, vamos abrir as chaves, tá? Vamos abrir as chaves. E a gente vai dizer que esse cadastro ele foi realizado. Então eu pego essa mesma, opa, tá mais perto. A gente pega esse mesmo eco aqui, essa mesma frase. Vamos colocar aqui para não precisar digitar tudo isso, tá? A cor dele para esse cadastro foi realizado, vamos colocar um verde, né? Vamos colocar assim, ó, um green, tá? Vamos colocar um verde, green. E aqui, na frase, a gente vai colocar assim, ó, cadastro realizado, né? Aqui, ó, cadastro realizado. Pronto, cadastro realizado. Beleza, vamos aqui no final, tudo certo, tranquilo. Tá. O cadastro foi realizado, tranquilo, beleza. Caso esse cadastro aqui, ele não foi realizado, né? Então, a gente
vamos fechar bem aqui no final, vamos fechar a chave e vamos colocar um else, né? Digamos que esse cadastro, vou apagar aqui também, depois a gente vai fechando devagar. Else, abre chaves, digamos que esse cadastro aí deu algum erro. Então, a gente vai precisar passar erro ao cadastrar o usuário, tá bom? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar um eco, né? Vamos chamar aqui um eco. Vou abrir e fechar as aspas simples, ponto e vírgula aqui no final, a gente vai precisar. Mas aqui vai ser assim, ó. Aqui dentro, a gente vai colocar assim, vou colocar tudo em maiúsculo. Erro ao cadastrar, né? Erro ao cadastrar. Sei lá, por algum problema deu algum erro aí, não cadastrou, ele vai dar essa mensagem, se ele não cadastrar o usuário, né? Erro ao cadastrar o usuário, tá? 2 pontos. Depois da aspa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um ponto, vou chamar a variável com, minúsculo, vou chamar a variável com, e vamos passar para ela a propriedade erro, né? Vamos passar um erro aqui para ela, tá? Para ela mostrar qual foi o erro, caso se der erro, tá bom? Beleza. Então já dissemos que deu erro, então agora aqui eu posso fechar essa chave, né? Eu posso fechar esse else. Quando você estiver fazendo o teu, só cuidado para você ir fechando direitinho, tá bom? E a gente vai fechar mais um aqui, a gente vai fechar o hífen aqui de cima, tá? A gente está fechando esse else aqui, tá bom? Esse bloco, beleza? E agora, o próximo else, né, que nós fizemos aqui agora, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos criar aqui, deixa eu só verificar aqui, porque essa questão de parente aqui vocês têm que ter muito cuidado, tá? Então a gente colocou aqui erro ao cadastrar o usuário, beleza, né? Aí nós fechamos, erro ao cadastrar o usuário aqui. Aí nós fechamos, né? Fechamos outro else. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar novamente aqui o hífen de cima, que é para a gente criar um novo else aqui embaixo, tá? E a gente vai abrir chaves novamente, tá bom? O próximo hífen aqui também caso as senhas não são iguais, né? A gente precisa criar um else para esse if aqui de cima, ó, né? Então, caso as senhas não são iguais, agora a gente vai aqui para baixo. O que vai acontecer? A gente vai pegar essa mensagem aqui, que a gente não vai digitar tudo, isso aqui novamente aqui embaixo, né? Esse else aqui é desse hífen aqui, ó, dessa aqui, que as senhas são iguais. Caso as senhas não são iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que as senhas, né? As senhas não coincidem. Cadê aqui? As senhas não coincidem, tá bom? As senhas não coincidem. A cor dele, vamos deixar padrão mesmo, cor preto, tá? As senhas não coincidem, beleza? E a gente vai fazer assim. A cor, não, vamos colocar a cor para ele azulzinha, né? Vamos colocar um blue para ele, tá bom? E a gente vai fechar aqui, né? Vai finalizar esse else aqui, vai fechar ele, né? Vai fechar o último lá de cima, o grandão que a gente abriu, o último hífen, tá bom? Que é esse daqui, tá? Vai fechar o último e também a gente vai fechar a conexão. Vou colocar a variável com, tá? Vou passar aqui para ele aqui a propriedade aqui de close, né? Close, abre e fecha parênteses aqui e ponto e vírgula para a gente fechar a conexão, beleza? Deixa eu ir aqui, botar isso bem aqui, pronto. Vamos salvar, vamos ver onde é que deu os erros aqui, deve ter dado um monte de erro. Vamos ver onde deu os erros para a gente corrigir. Nosso códigozão grandão tá criado, tá? Olha, não deu nenhum erro. De atualizar lá, não deu erro não, bora ver se não deu erro mesmo. Tá, vamos lá. Cadastro, né? Vamos abrir o cadastro, vamos criar aqui um usuário. Vou colocar Francisco, vou colocar a senha 1, 2, 3, né? Criei senhas
senhas distintas. Ó, as senhas não coincidem, né? A priori está funcionando, beleza? Senhas não deu errada, tá? Francesco, vamos botar assim 1, 2, 3, 4, tá? 1, 2, 3, 4. Beleza, vamos cadastrar. Ó, no cadastrar deu erro, tá? Ele deu um erro aqui, deixa eu ver na linha 35. Na linha 35 ele deu um erro na hora de fazer o cadastro, tá? Deu um erro, tá? Vamos ver aqui qual foi o erro na linha 35. Tá? Se demorar muito para me achar o erro, eu paro o vídeo para a gente não demorar muito, tá bom? Porque aí, tá, o erro foi aqui, ó. Eu não coloquei entre as aspas aqui, né? Não coloquei as aspas simples. Aqui tem um erro, tá? Vamos salvar, vamos atualizar aqui, cadastro realizado, viu? Era só esse, né? Eu esqueci de colocar as aspas simples, cadastro realizado. Vamos voltar aqui no banco de dados agora, né? CAD login usuários, vamos atualizar ele, tá aqui, ó. Francesco, tá? Cadastrou. Aquela minha senha 1, 2, 3, 4, olha o que aconteceu. Ó. Como ela é criptografada, ela ficou enorme de grande. O ID e Francesco. Beleza? Vamos atualizar aqui. Voltar. Vamos criar mais um, o José. Tá? 1, 2. Vamos criar a senha para ele. Criar a senha para ele. A senha dele vai ser 4, 3, 2, 1, né? 4, 3, 2, 1. Aqui não ficou igual, né? Ficou 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, a 4, 3, 2, 1, né? Ó, cadastro realizado. Pessoal, aqui a gente vai criar um botão bem aqui, que é para voltar para a página, tá? Porque aqui não tá legal, beleza? Então vamos criar esse botão agora, vamos só ver se cadastrou. Ó, cadastrou. Então, nosso banco de dados está funcionando certinho, beleza. Aqui é o seguinte, pessoal, as senhas não coincidem, né? Então, vamos criar vamos criar aqui o seguinte, a gente vai criar um botãozinho com um link para poder voltar, né? Para poder voltar para a tela inicial. Então, a gente coloca assim, ó, a gente coloca um eco, tá? Um eco, ponto e vírgula, ponto e vírgula, abre aspas, tá bom? Vamos chamar aqui um H2 para ele, tá? Vamos abrir aqui, chamar um H2. E aí vamos colocar um styler para ele. Vamos colocar um color, né? Só que esse styler aqui tem que ser entre aspas simples. Vamos colocar um color. Essa cor dele, vamos colocar blue, tá bom? Ponto e vírgula, text ali gn também aqui para ele, um text align dele, vamos colocar center, ponto e vírgula, a font size dele, vamos colocar 2 pontos, né, 2 pontos, 25px também, e vamos fechar aqui, né, com aspas simples, e vamos fechar aqui no final, tá? Aí eu vou abrir aqui novamente e vou colocar o azinho do link, beleza? Vou colocar href, tá? Igual, vou abrir aspas simples novamente, coloca cadastro, tá? Colocar cadastro, ponto .html, tá? Porque ele vai voltar para essa questão do cadastro.html, tá? Cadastro.html e já fechei, né, com aspas simples aqui, e só vou fechar agora aqui com a nossa tag. E agora eu vou colocar o botãozinho aqui voltar. Deixa eu colocar em maiúsculo, ficar maior. Vou colocar aqui o botãozinho voltar. Vou fechar o azinho aqui. Vou fechar o A, tag do A, né? Fechar o A e vou fechar o H2, né? Fechar o H2, que é o título do HTML. E no final, ponto e vírgula. Ficou grande, né? Ficou grande pra caramba. Deixa eu salvar aqui. Bora ver se deu certo. O usuário já existe, porque ele já está cadastrado, né?
Vamos botar aqui outro nome, vamos botar Maria, vamos botar a senha diferente para ela aqui, só para a gente ver. Tá aqui, ó, as senhas não coincidem, voltar, ó, aí ele já volta para a tela e fica mais profissional, né? Então, o que que a gente faz? A gente pega isso aqui, ó, esse último link aqui, copia ele, e todos esses lugares que tiver mensagem de erro, a gente coloca esse link, tá? A gente coloca aqui, aonde mais aqui, cadastro realizado, né? Aqui também, cadastro realizado, deixa eu só baixar aqui. Aqui onde tem cadastro realizado, a gente coloca ele. Aqui também tem, né? O usuário já existe, coloca ele também. Onde mais? Onde tiver frase a gente coloca. Aqui erro de conexão, né? A gente pode botar também e vai voltar. Beleza, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu colocar aqui Maria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cadastrar. Cadastro realizado com sucesso. Voltar. Deixa eu colocar Maria. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cadastrar. O usuário já existe. Voltar. José. Né? Só isso mesmo que tinha pra... Ó, se eu colocar para aí não vai, né? Porque eu pedi o required, né? Vamos ver lá se ele cadastrou. Vamos atualizar aqui, né? Tá aqui, ó, cadastrou todo mundo. Francisco, José, Maria, tá tudo cadastrado aqui. Pessoal, se vocês quiserem limpar essa tabela e retornar ela para vocês cadastrar outras pessoas aí nos seus estudos, treinar, vocês vão aqui na tabela, tá? Ó, vou aqui no CAD login, né? No meu banco de dados, vou na tabela, usuário e clico no botão direito e dou um truncate table, tá? E truncate. O que vai acontecer aqui? A sua tabela, ela zera novamente, tá? Apaga todos os dados dela, beleza? Então, é o seguinte, pessoal, ficou um pouco grande aqui a aula, né? Então, é o seguinte, essa era a aula de hoje que eu queria passar, tá? Nós criamos do zero uma tela de login, beleza? Criamos a tela, fizemos aí a conexão com o banco de dados, interagimos com o banco de dados e fizemos o cadastro, beleza? Só para finalizar aqui, vamos criar por último aqui, né? Um último cadastro só para ficar gravado. Cadastro realizado com sucesso. Se eu clicar no voltar, ele volta para a tela inicial. Vamos aqui no MySQL, vou atualizar e está aqui, ó, usuário ID1, usuário Francesco e a senha criptografada. Pessoal, é muito importante que se inscreva no canal e deixe seu like, tá? Ficamos por aqui. Até um próximo vídeo. Fui, valeu, pessoal.